Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma demonstração de algumas operações no sistema operacional Windows, em que a gente vai manusear a criação de pastas e criação de arquivos e a, a migração entre essas pastas e esses arquivos dentro da própria unidade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é que a gente pode vir aqui através do atalho, né? Atalho Windows, ou clicar no atalho E. Ao clicar no atalho E, ele abre as minhas pastas aqui. Eu vou procurar a pasta em que eu quero começar a trabalhar e vou começar a fazer aqui. Uma das coisas é como é que eu posso criar a pasta, né? Eu posso clicar com o botão direito do mouse, vir em novo, pasta. Ele já cria uma pasta, eu vou renomear. Não preciso deletar isso aqui, basta eu digitar que eu sobrescrevo a palavra nova pasta que está ali. Então vou colocar aula, ó, digitei, apertei o Enter sem querer, ele já deu o nome AU. O que que eu faço? Ou eu clico com o botão direito, vou em mais opções e vou em renomear, ou no meu teclado eu uso, seleciono a pasta e tecla em F2, ele já habilita ali para eu renomear. Então eu vou ajustar aqui para a aula 1. Pronto. Tem aqui minha primeira pasta. Vou criar uma segunda pasta. Aqui nessa parte de cima da minha barra de opções do explorador de arquivos, eu tenho uma palavra novo. Eu não clico em novo, eu clico na setinha para expandir, vou em pasta e vou criar uma nova pasta que é aula 2. Pronto. E a terceira opção é utilizando o atalho Ctrl Shift E. Desculpa, ele não vai aqui para Ctrl Shift N. Ele cria uma nova pasta. Eu vou renomear essa pasta aqui para aula 3. Pronto. Tenho aqui 3 pastas criadas, certo? Vamos agora criar um arquivo dentro da pasta aula 1. Então, vou dar 2 cliques para entrar na pasta aula 1 e vou criar o arquivo. Ou com o botão direito do mouse, novo, e aí eu vou procurar documento de texto, que é o tipo de arquivo que eu quero criar. Então, eu vou fazer isso dessa forma, eu vou colocar texto temporário. O arquivo está criado, mas veja que ele tem 0 KB porque não tem nada dentro dele. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir o arquivo vazio e eu posso colocar aqui. Este é o meu primeiro arquivo temporário. Bom, como está com a bolinha aqui, ó, acima do nome, na aba onde fica o nome do arquivo, significa que ele não está salvo ainda. Então, se eu clicar aqui em fechar, ele vai perguntar para mim se eu quero fechar sem salvar e eu vou perder tudo que eu fiz. Não quero fazer isso. Eu venho aqui em arquivo, salvar ou Ctrl S como atalho. Pronto. Agora eu posso fechar esse daqui ou tudo. Se eu clicar de novo, o arquivo está aqui salvo. Agora eu vou voltar aqui e vou para aula 3 e vou criar um novo arquivo. Só que ao invés de criar com o botão direito do mouse, eu venho aqui também na barra de opções, em novo, e vou procurar documento de texto, vou criar um novo arquivo, vou colocar texto temporário 2. Ele também não tem conteúdo nenhum, eu vou editar esse conteúdo aqui. Só que ao invés de colar esse conteúdo aqui, eu vou colar o exemplo que a gente está fazendo, que a gente tem lá na nossa aula. Então tá aqui a nossa outra aula. Vou copiar esse conteúdo aqui, ó. Veja que vocês podem, quando passa o mouse sobre, ele vai aparecer aqui um copy. Eu clicar ali, ele vai copiar. Vou voltar para o meu arquivo de texto e vou dar um Ctrl V para colar. Só que ao invés de deixar assim, eu já vou editar aqui, né? Informática, no caso do meu curso, né? Nome, Rick, e a data 17 de março de 2024. Aqui. O arquivo está editado, logo ele não está salvo, está com a bolinha. Se eu clicar em fechar, ele vai perguntar também se eu quero não salvar ou salvar. Eu posso salvar já aqui direto ou fazer a operação, como a gente já sabe. Pronto, agora já está salvo. Pronto, fechei. Voltar para o meu explorador de arquivos, está aqui. Eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu estou na pasta 3, certo? Eu vou pegar a pasta 3 e vou arrastar ela, estou segurando o mouse, vou arrastar ela até a borda do meu monitor.
Então ele está mostrando aqui, ó, vocês não estão vendo, mas ele vai ocupar essa parte cinza, se eu soltar aqui agora. Mas se eu chegar aqui para o ladinho assim, ó, mais completo, ele vai ocupar toda a minha lateral. Então eu posso dividir meu monitor como se fossem alguns monitores. Isso facilita muito o meu uso aqui. Vou abrir uma nova pasta com atalho E. Aqui abrir essa outra pasta. Vou lá para a minha pasta de informática e aí eu vou puxar arrastado aqui para cima e vou colocar aqui do lado. A área cinzenta está toda na minha área direita. Pronto. Agora eu tenho duas pastas abertas dividindo o monitor. Eu posso fazer assim até 4 pastas. Se eu chegar aqui e fizer aqui assim, ó, veja que ele mostra, quando eu vou lá para cima, ele mostra a disposição de organização dessas pastas. Então eu posso escolher aqui, ó, passando o mousezinho, eu quero aqui, e aqui eu vou manter a minha pasta. Aqui está aberta, cadê? Deixa eu achar ela aqui. Numa dessas aqui. Deixa eu fazer um switch. Deixa assim. Pronto. Então ele ocupou aqui um terço, aqui tem um meio e aqui está vazio esperando outro espaço. Ah, mas eu quero que ela ocupe o meio. Então vem para cá, ou aqui em cima e coloco. Eu quero metade, metade. Fica aqui. Pronto, solta. Então esse recurso que vem desde a edição anterior do Windows, facilita muito que a gente, para quem só trabalha com o monitor, consiga organizar seus arquivos, suas pastas, seu conteúdo, dividindo a tela. Eu tenho 2 monitores, então eu faço isso geralmente nos 2 monitores, porque eu consigo ter uma organização melhor. Então esse truquezinho, ele é excelente, a gente vai ver agora alguns recursos que a gente consegue fazer com 2 telas aqui, sem precisar da operação mais mecânica como a gente fazia, tá? Então vamos lá. Vejam, tenho as 3 pastas aqui e as 3 pastas aqui. Ou seja, eu estou dentro da pasta exemplos, tanto nesse lado quanto desse lado. Tá? Então, eu estou repetindo aqui as minhas telas. O que eu vou fazer? Aqui na pasta 1 eu tenho um arquivo temporário. Eu quero mover esse arquivo temporário para a pasta 3. O que eu vou fazer? Clico sobre ele, seguro e arrasto para cá para a pasta 3. Quando ficar sobre a pasta 3, vai aparecer aquela informação ali. Setinha para a direita, mover para a aula 3. Pronto. Veja que aqui está vazio, já sumiu daqui. Se eu clicar aqui na aula 3 para visualizar, já estão aqui os 2 arquivos. Arquivo temporário 1, arquivo temporário 2. Eu quero agora mover da aula 3, veja aqui em cima que está apontando o caminho ó, dessa pasta, ó, a pasta que está aberta é a aula 3. Então essa pasta aula 3 está dentro da pasta exemplo e está dentro da pasta informática aplicada. Se eu selecionar aqui os dois, como é que eu faço isso? Seguro o mouse e movo até tocar os 2 arquivos. Ou clico em um, seguro o Shift e clico no outro. Ele vai pegar, se for o Shift, se eu tiver 100 arquivos, ele vai pegar do primeiro até o último que eu selecionar. Ou eu posso selecionar individualmente. Então eu posso clicar no Ctrl, segurando o Ctrl, clico em um, quero outro, clico em outro, pronto, ele seleciona os 2. Então existem algumas formas de selecionar o arquivo. Vamos lá pelo mouse e agora eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar daqui para cá. Observe que esse processo de arrastar, ele não é copiar, ele é recortar. Então eu tirei daqui, coloquei na memória, enquanto visualmente a gente está vendo aqui, e soltei aqui, tá? Bom, eu poderia copiar o arquivo. Então, se eu quiser copiar o arquivo da pasta aula 1, vou copiar o arquivo 1, então dou um Ctrl C, venho para a pasta aula 3 e dou um Ctrl V, ou clico com o botão direito, vai aparecer esse ícone aqui, colar, e eu colo. Vejam que eu tenho o mesmo arquivo, arquivo texto temporário 1 na pasta aula 1 e arquivo temporário 1 na pasta aula 3. São os mesmos arquivos. Se eu tentar agora trazer o arquivo da pasta 3 para a pasta 1, ele vai dizer para mim que esse arquivo já existe. Eu devo ignorar o arquivo e não fazer nada, comparar, né, o conteúdo entre eles para ver se tem alguma coisa diferente, ou substituir. Como o arquivo é o mesmo, eu posso substituir. O que ele faz? O que estava aqui deixou de existir, né? E o que estava aqui passou para o lugar dele, substituiu. Ok? Então, existem algumas opções de se fazer isso, lembrando que ao arrastar de uma pasta para outra, então se eu quiser trazer aqui, ó, estou na aula 1, aula 3, eu vou voltar aqui e vou para a aula 2.
Eu quero colocar o arquivo de texto temporário na aula 2. Ao fazer isso, eu estou recortando da pasta aula 1 para a aula 2. E aqui ele está na aula 1. Na aula 3 não tem nada. Aqui a gente vai ver tudo aqui certinho. Então, eu recortei. Agora, se eu quiser fazer cópias, então eu quero fazer a cópia do arquivo da aula 2 para a pasta aula 1. Dou um Ctrl C, com ele selecionado, Ctrl V, e ele fez uma cópia. Ele não tirou daqui. Quero copiar esse mesmo arquivo para a pasta aula 3. Então, vem aqui do lado de cá, ó. Ele nem está selecionado, eu vou colar ele aqui. Por que ele colou? Porque ele está na minha memória ainda. Eu não substituí o espaço de armazenamento da minha memória por outra coisa. Por isso que eu colei ele. Se eu quiser vir aqui, estou na aula 1, aula 2. Aula 3, desculpa. Aula 2 ele está aqui. Se eu quiser colar ele aqui também, ó, ele cola. Só que como ele identificou que já existe um arquivo com o mesmo nome, ele ele renomeia para traço cópia. Se eu colar de novo, ele vai cópia 2, cópia 3, porque ele não vai aceitar o mesmo arquivo com o mesmo nome, mas se trata do mesmo arquivo. Então eu vou aqui, ó, um exemplo aqui do segurar o Ctrl e selecionar. Eu quero selecionar o cópia 3 e o cópia. Eu estava segurando o Ctrl e não selecionei o cópia 2. Já se eu quiser selecionar todos esses três, eu posso clicar no cópia, Shift, ele seleciona os três. Ou de baixo para cima, cópia 3, Shift, cópia, ou tudo. Então o Shift seleciona tudo e o Ctrl vai selecionando especificamente os que eu clico com o mouse, certo? Bom, então essa aula de hoje ela consiste nessas operações. Vou deletar esses arquivos aqui que são meramente para a gente ilustrar, né? Aqui no aula 1 eu só vou deixar o arquivo temporário 1 e na pasta aula 3 eu vou tirar o arquivo temporário 2 também. Shift Delete, ele exclui permanentemente. Delete, ele exclui para a lixeira, ou seja, uma pasta que vai guardar os arquivos ali até que você decida o que fazer. Ou se eu clicar em Shift Delete, eu excluo permanentemente aquele arquivo ou conjunto de arquivos que estiverem selecionados. Belezinha? Bom, espero que tenha ajudado. A gente vai fazer essa aula em sala, mas para quem quiser e puder estudar antes, já fica aqui a nossa lição. Abraço para vocês. Tchau, tchau.